Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live de quarta-feira. Hoje uma live super especial porque estamos no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Olá, Joaninha, parabéns, Joanita. E hoje eu dedico, olha lá, Bruninha, olha o pessoal do Combu. Hoje eu dedico essa live a todas vocês, mulheres deste mundo que são, né, a força inspiradora para nós homens estarmos nesse planeta em todos os sentidos. A Paulinha, a Maria, vocês são muito lindas. Hoje a live é totalmente dedicada para vocês, mulheres, minhas seguidoras lindas, que, ó, a Carlinha também, vem Carlita, que fazem o nosso mundo ser tão mais bonito, né? A energia feminina é uma coisa realmente fantástica. Claudinha, beijinho, parabéns a todas vocês. Hoje a live é só para mulheres, só vou responder aqui perguntas de mulheres. Estou logo avisando aqui para os meus alunos do MES. Hoje é o dia exclusivo de vocês. Então vamos lá, eu vou responder aqui algumas perguntas dos alunos do MES, que eu estou aqui atrasado na resposta das perguntas. Olá, Regininha, tudo bom? E depois eu também pergunto aqui, respondo aqui as perguntas das mulheres que fizerem as perguntas. Então vamos lá. Amanda Bento, aluna do MES, linda aqui, participou do desafio aí, toda empolgada, fez uma pergunta. Bom dia, doutor Rodrigo. Ela colocou essas perguntas durante o dia, né, lá na plataforma do MES. Por vezes, quando quero comer doces, né, aquela famosa compulsão por doces, né, como banana ou manteiga de amendoim, eu como banana ou manteiga de amendoim bio. Já me disseram que é benéfico, já que faço atividade física de alta intensidade. Parabéns, Amanda. Com certeza, isso é um hábito fantástico de saúde e rejuvenescimento. Hoje é o dia delas, né, Adalberto? Hoje nem vem fazer pergunta que eu não respondo, só vou responder para minhas parceiras, como a Julinha, olha, que apareceu hoje na hora, em cima do momento. Eu que atrasei hoje 5 minutinhos, que eu cheguei aqui correndo da clínica para fazer a live, trabalhei o dia inteiro. Então, assim, eu faço atividade física de alta intensidade, parabéns, Amanda, excelente hábito. Todavia, sei que a manteiga de amendoim é um alimento polêmico. É mesmo benéfico comer esporadicamente? Pronto, assim, talvez esporadicamente seja. Mas é aquele princípio, Amanda, que eu falo no MES e que você tem que usar como pilar da sua alimentação. O uso de alimentos integrais. Você nunca quebre a integralidade de um alimento, principalmente quando esse alimento ele tem, como a manteiga de amendoim, né, como o amendoim, uma altíssima densidade de um macronutriente, que no caso aqui é as gorduras. Então acaba que o amendoim, principalmente nessa forma de manteiga, ele tem uma densidade calórica que dá desequilibrada, né, nesse alimento. Vocês terem a noção, 100 gramas de amendoim, de manteiga de amendoim, tem perto de 600 gramas de calorias, né? Desculpa, 600 calorias. Então isso é uma densidade calórica muito grande. Isso acontece também no azeite, por exemplo, né? No caso dos carboidratos, no suco de fruta que você faz, você quebrou a integralidade, né? E aquela harmonia que existe no alimento natural, feito pela natureza, né? Então você tem que ter muito cuidado. Esse é o principal problema da manteiga de amendoim. É um alimento processado em que ele foi desestruturado. E aí você consome. Eu sei que isso é duro de ouvir para as pessoas que consomem, porque manteiga de amendoim é muito gostoso, né? Ele é um alimento altamente palatável, porque é uma associação de gorduras e açúcares e que o nosso paladar adora isso, né? É um mecanismo de sobrevivência de 2 macronutrientes que nos davam energia, né? Nos dão energia e que numa época de escassez, nos davam sobrevivência. É bom demais, eu sei, Bruninha, eu sei que é muito bom, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, porque é um alimento processado, então quebrou ali a integralidade dele, e além disso, aquelas outras atenções é o amendoim, né? Quando você come um alimento desses, né, industrializado, você tem que ter muita atenção aos rótulos, né, aos ingredientes, porque esses alimentos processados levam ali muitos químicos embutidos de conservação e de espessamento, né, e de outras técnicas que a indústria tem para aquilo ficar mais saboroso com maior conservação. E às vezes algumas coisas que são prejudiciais para a saúde. Além disso, existe o grande risco de você ter amendoins de baixa qualidade,
com até riscos de contaminações. O amendoim, ele é uma das oleaginosas, né, com maior capacidade de proliferação de fungos, por exemplo, né? Existe um fungo que forma uma micotoxina chamada aflotoxina, que é prejudicial à nossa saúde, contaminação por salmonelas, contaminação por outras coisas. Então, existe a maior possibilidade de você fazer esse tipo de contaminações. E também o amendoim, ele é altamente alergênico, né? É um dos alimentos mais alergênicos que tem, também tem um risco de alergia. Mas aqui eu acho que o mais importante que as pessoas perceberem é que é um alimento processado em que foi quebrada a integralidade dele. Então você não pode usar isso como uma base da sua alimentação, né? Uma frequência alimentar muito grande, comer de forma esporádica, acho que não tem. Feito em casa é diferente, tá bem, Pedro? Feito em casa, você arruma um amendoim de qualidade. Eu posso sugerir para vocês o amendoim rosa, que é um amendoim de grande qualidade. Você aprenda a fazer manteiga de amendoim, que não é complicado, é até simples. E aí sim, você deixa de ter, né, os riscos todos que eu falei, de comprar um alimento ali que você não sabe as fontes, a procedência. É igual, tipo assim, né, comprar carne moída, né? Você vai e compra a carne moída pronta lá no talho. Você lá sabe o que ele misturou naquela carne moída, não sei o quê. Você tá ali acreditando que aquilo ali é um produto saudável. Mas ali naquela salada de carne ali, você não sabe o que tem. Você compra um processado desses, você não sabe. O café é a mesma coisa, né? Eu tenho falado muito sobre café, né? Porque esses pequenos detalhes que eu falo sobre café mudam as vidas das pessoas, né? Como mudaram a minha, né? Eu sou um metabolizador lento de café, então quando eu descobri que, por exemplo, existem variedades de café, como a arábica e a robusta, e a arábica é uma variedade menos amarga e menos forte, com menor densidade de cafeína, que eram as coisas que mais me incomodavam no café, porque eu adoro café, mas eu tomava alguns tipos de café que eu me sentia muito agitado, né? E o café era muito amargo. Por mais que eu tirasse o açúcar do café, e eu já tivesse habituado com isso, eu não gostava assim a 100%. Eu tomava com um pouquinho de sofrimento. Hoje não. Eu descobrindo essa coisa, né, de comprar grãos de qualidade e com predominância arábica, eu adoro o café, eu me sinto super bem e eu compro, né, o grão, ou eu compro de uma marca de confiança, ou eu compro o grão e faço ele moído na hora. Então eu sei exatamente o que eu estou consumindo, né? Não compro aqueles cafés já prontos, moídos, não sei o quê, porque hoje a gente sabe que cafés de qualidades inferiores, junto com o pó do café, vem insetos, vem madeira, vem solo, vem resíduos, cinzas, e isso a legislação permite até uma determinada quantidade por grama, sei lá, né, por quantidade. Então você acaba comendo um café, aquela pessoa que toma um café e tem uma azia, muitas vezes não é do café, é porque ali tem uma série de detritos, né? É nojento isso, mas é verdade. Cortar jejum com kombucha faz mal? Como é que eu ia responder isso para você? Não faz não, porque a kombucha, né, como a gente sabe, é um alimento que tem ali vivo, em que as bactérias consumiram o açúcar, né, ali introduzido. Então é um alimento que tem um impacto glicêmico muito baixo. Então você quebrar o jejum com qualquer tipo de fermentados é um hábito saudável. Eu muitas vezes faço isso. Eu sempre tenho aqui na minha geladeira, além da kombucha, eu sempre tenho aqui também outros fermentados, como o kimchi, como o chucrute. E muitas vezes, enquanto estou preparando a comida, etc., eu pego um garfo assim e como uma colher em jejum, e como uma colher, uma garfada de um desses probióticos, e eu acho excelente, né? Minhas bactérias ali intestinais ficam todas, né, felizes da galera nova que está chegando. Nova e saudável, né? Faz muito mal, minha filha. Nossa Senhora. Não quero aqui falar de marcas, mas com certeza sim. Primeiro pela cápsula, né? Pela estrutura da cápsula, e é por isso que eu aqui falo muito de marcas como a Kuchen, né? Que ela usa amido de milho para fazer as cápsulas, né? Uma cápsula biocompostável, enquanto você utiliza, na maioria das vezes, cápsulas de plástico e alumínio. Mas principalmente, esse é um dos cafés que eu me sentia muito mal. Eu nunca tomei café Nespresso, né? Porque há muito tempo atrás, as primeiras vezes que eu tomava café Nespresso, eu me sentia mal. E eu não sabia o que era. Falei, meu Deus, eu não posso tomar café porque o café me faz mal. Foi aí quando eu comecei, né? A partir do conhecimento, ele é libertador, né? Quando eu comecei a estudar café, e eu fui percebendo que
esses cafés, né, eles têm uma série de viés, né, de qualidade, por mais que coloquem lá o George Clooney fazendo a publicidade, você acredita, né, que você usa a mais alta qualidade de café, mas não usa, né? Você, se quiser comprar um café de qualidade, você compre uma marca boa, um café superior, né, que tenha, né, todos os selos ali de ser um café de plantio e de grão de qualidade, tá bem? Às vezes tem que se pagar um pouquinho mais caro por isso, mas com certeza não é o café dessas marcas aí mais convencionais. Bom dia, doutor Rodrigo. Há colegas seus que aconselham a não comer ou comer muito reduzidamente leguminosas. O que eu posso fazer? Meus colegas realmente são poucos. Graças a Deus, cada vez menos, e o médico atual está abrindo um pouquinho o olhar para a importância da alimentação como um pilar intransponível de saúde. É impossível, no meu entender, né, como médico, um profissional querer tratar um outro, né, com a visão de melhorar a saúde dele, se não falar de alimentação. Não dá. É um pilar. Eu estou bebendo água das pedras, a publicidade, porque... não é porque eu bebo água das pedras o tempo todo não, Márcio, mas é porque eu acabei de comer, né, que eu cheguei da clínica, então eu comi rapidinho aqui uma salada, etc., e mal tive tempo de digerir, já estou aqui na live falando rápido, não sei o quê, então eu uso a água das pedras até como se fosse meio que uma ajuda digestiva. Mas recomendo a água das pedras, eu acho que é uma água que é uma forma da gente hidratar o nosso corpo saudável, mas não é o que a gente tem que beber o tempo todo. O que a gente tem que beber o tempo todo é uma água potável de qualidade, né? Não precisa ser uma água com gás. Mas então, eles não aconselham comer leguminosas por causa das saponinas. O que acha sobre isso? Pois é, então a saponina realmente é uma das substâncias, um dos antinutrientes que existem nas leguminosas, né? Existem em algumas plantas que é um mecanismo de proteção da planta. Ainda hoje comi lentilhas germinadas. Parabéns, Aninha. Muito parabéns. Aí o que acontece, Anabela? Por que um alimento ele tem antinutrientes, em algumas pessoas, né, tem aquela intolerância, né, porque quando come o alimento se sentem mal, você exclui ele da sua alimentação. Só que aí você exclui um alimento que hoje a ciência comprovadamente já garantiu que é um alimento que altamente benéfico para o nosso corpo. Ele é benéfico por 300 vias. Ele é benéfico porque ele alimenta nossas bactérias intestinais, é um alimento com altíssima densidade de fibras. Leguminosas, elas são as melhores fontes de fibras, né, da alimentação. Altíssima densidade proteica. As leguminosas talvez seja a principal fonte de proteína de um vegano, né, pela alta densidade de proteínas. Altíssima densidade de fitoquímicos, né? Substâncias saudáveis a partir os fitoquímicos das plantas. Não tem só antinutrientes, tem fitoquímicos, né? A cor preta do feijão preto são fitoquímicos. O feijão preto hoje ele é um dos alimentos mais relacionados com proteção da nossa mucosa intestinal, as células do intestino, os colonócitos, para prevenção de cânceres intestinais, que é um dos cânceres que mais matam os idosos, o cancro de cólon. Então você não pode deixar de comer leguminosas, não pode deixar de comer com muita frequência feijão preto, cereais pretos. Hoje eu comi, por exemplo, no meu almoço com a marmitinha, eu não tirei foto por acaso hoje, mas foi, a alimentação low carb diz que não, o que eu posso fazer? Passa a sua vida comendo carnes, passa a sua vida sem fibras, que aí no futuro, quando você vê a besteira que é essa tipo de orientação de não comer alimentos com fibra, como leguminosas e outros e cereais integrais, etc., no futuro você vai falar, graças a Deus, eu em 2023 ouvi o Dr. Rodrigo e não caí numa besteira dessa de passar minha vida comendo carnes, né, e lácteos e sei lá mais o que, porque todos são alimentos low carb. Esquece isso, né? Eu falo, esse conceito de low carb é um conceito que não tem lógica. Você come o right carb,
tá? Porque o low carb é para quem tem o paradigma de que carboidrato faz mal. E carboidrato não faz mal. O que faz mal é carboidrato refinado. Se você comer o carboidrato certo, o carboidrato integral da natureza, né, o carboidrato complexo que você tem dentro de um tubérculo, que você tem dentro de uma leguminosa, que você tem dentro de dos verdes, né? E esses carboidratos são máximos. Então eu estava falando, né, por exemplo, o preto do feijão, ele é um fitoquímico, um dos mais estudados, chama-se, é um palavrão, né? Chama-se inositol pentaquinofosfato. Inositol pentaquinofosfato é uma substância que inibe enzimas cancerígenas. Então você tem ali uma ação de enzimas que são mutagênicas e o inositol pentaquinofosfato é um protetor. Super concordo, right carb, exatamente. Eu inventei esse nome, né? Eu nunca tinha ouvido isso em lugar nenhum, mas eu falei, não existe low carb, existe right carb. Você tem que fazer uma dieta, ou então high fiber. Uma dieta de alta concentração de fibra também seria uma nomenclatura bonita que eu concordaria. Agora, low fat, low carb, isso daí é só para quem tem o paradigma errado, porque não existe baixar gordura, não existe baixar carboidrato. Se você comer o do bem, né? E eu já fiz, olha, além de eu ler 300 mil artigos, já fiz até testes clínicos comigo mesmo, com aqueles medidores de glicose. Eu como a minha marmita, que é a base de carboidratos, né? Porque na minha marmita, na base tem ali leguminosas, sempre, né? Aí os cereais integrais, eu sempre coloco frutas, né? Faz parte da marmita, porque ela dá um sabor gostoso, etc. E além disso, coloco uma fonte de gordura, né? Para equilibrar a refeição. E depois eu vou lá medir a glicemia. A minha glicemia é sempre um platô. Aliás, a minha glicemia é um platô ao longo do dia. Eu estou fazendo jejum, meu cortisol aumenta um pouquinho minha glicose e ela vai nesse nível. Depois eu faço uma refeição, a minha glicose aumenta um pouquinho, depois ela volta a baixar de novo e está sempre no platô. A minha glicemia ao longo do dia, com todos os estudos que eu já fiz, com marcadores de glicose, com exames e não sei o que, é sempre um platô. E é isso que a gente tem que buscar no nosso corpo. O nosso corpo detesta montanha-russa hormonal. O feijão preto precisa de deixar na água antes de cozinhar? É claro, né? Quinha do meu coração. Eu só não brigo com você, porque hoje é o seu dia e eu sou incapaz de dizer, mas eu não... Qual a proporção de carboidratos e proteínas? Isso está equilibrado na natureza. Você não precisa ficar fazendo contas, tá bem, Márcio? Você come alimentação diversificada natural, que a natureza se encarregou de equilibrar isso para você, tá bem? Não se preocupa com esses macronutrientes. Foca na alimentação saudável. É tão simples quanto isso. Parece mesmo muito simples, mas é. Então, Kika, é óbvio que você tem... É isso que eu ia complementar aqui. Vai desligar? Poxa vida. Tchau, Bruninha. Beijinho. Parabéns aí pelo dia de hoje. É exatamente isso que eu estava complementando aqui a pergunta da Anabela. Os médicos, eles mandam a pessoa parar de comer feijão, por essa ignorância, né, de achar que os antinutrientes são prejudiciais, mas o que você tem que aprender é preparar o alimento, entendeu? Tá aqui, né? Pois é. Então, você tem que aprender a preparar o alimento. É óbvio que você tem que demolhar o feijão, você tem que demolhar todas as sementes, porque as sementes na natureza, elas são fantásticas, elas têm mecanismos de se proteger, né? De proteger contra insetos, proteger contra qualquer tipo de praga. E aí o ser humano é uma praga que vai comer elas não querem ser comidas, então elas têm que se proteger. Elas têm vários antinutrientes, substâncias que elas protegem. Elas têm a casca fibrosa para proteger elas, etc. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar as sementes. A gente tem que, numa fase inicial, é triste falar, mas a gente tem que enganar elas, né? Então a gente trabalha as sementes para enganar elas, para tipo assim, falar assim, pode sair agora que o perigo já passou. Aí, então a gente demolha elas como se estivesse chovendo e elas se hidratam. Depois você germina elas como se elas estivessem na terra. Germinação nada mais é do que você colocar elas no escurinho, né, molhadas no escurinho, e aí elas germinam. E aí você liberou esses antinutrientes todos porque ela se abriu, né? A semente se entregou, falou, opa, eu agora vou nascer. Aí você vai e come ela. Eu sei que isso é maldade, parece, né, a historinha do lobo e dos porquinhos, né? Tá lá, saiu, aí entrou o lobo e comeu os porquinhos. É o que a gente faz com... tá até como se germina. Pois é, então, eu já ensino toda hora isso também, né? Olá, Paola, parabéns aí pelo seu dia.
Heleninha, então, você, minha paciente de tantos anos, não germina ainda, você iria falar, já estou germinando, né? Eu vou germinar, porque isso muda totalmente o paradigma da alimentação plant-based. Se você ficar, não é, vou te comer, se você ficar comendo os alimentos plant-based errados, você vai ter déficit nutricional, você vai falar que os alimentos plant-based te fazem mal, você vai falar que eu não consigo comer porque eu tô fraco, eu não consigo comer porque eu tô com gases, eu não consigo comer porque meu intestino para, mas tudo é porque você está comendo o alimento certo da forma errada, e aí é mal, né? Você não consegue absorver tudo que aquele alimento pode te dar porque você come ele errado, né? Por exemplo, a Kika, de repente ela está comendo feijão, e ela perguntou se tem que demolhar antes. Vai cozinhar direto o feijão, você vai ter ali um bando de substâncias que são prejudiciais, que coitada da semente, estava ali para proteger ela. E a gente tem que tirar essas substâncias, senão elas vão nos fazer mal. Entendeu? Então isso é fundamental, é demolhar, é germinar, e no feijão, numa fase inicial, para algumas pessoas, até cozinhar ele, tirar essa água da cozedura. Ou então você cozinha e tira só aquele sobrenadante, que é uma espuma, porque aquilo dali ainda são antinutrientes. Feijão preto, quando germina, não tem o gases. Claro, mas você e todo mundo, né? Se você aprender a trabalhar o grão, você não vai ter problemas. E numa fase inicial, que nem uma atividade física, você não deve comer grandes quantidades. Porque aí também, pela quantidade, porque como o feijão tem muita fibra, pela quantidade de fibra, pode causar um desconforto. Mas é igual a atividade física. Não é porque é bom que você vai começar a comer correndo uma maratona. Eu faço essa analogia que as pessoas nunca mais esquecem, né? Exatamente isso. O feijão é uma maratona para o seu intestino. É muito, muito, muito benéfico. Tem estudos mostrando a prevenção de divertículos, de pólipos, de cancros, tudo isso com uma alimentação baseada em leguminosas. Tem vários artigos. Nossa senhora, vocês peguem os livros do Dr. Michael Greger e vocês vão ver a quantidade de bibliografia que ele tem, de artigos mostrando isso. É uma coisa não dá para você ler, entendeu? Aí vem a pessoa falar que feijão faz mal. O que eu posso fazer com uma pessoa dessa? O que eu vou falar? Eu vou falar o quê? Não tem que falar, né? Eu vou falar assim, estuda, cara, lê, o que eu posso fazer? E para melhorar a situação, o feijão é maravilhoso, né? O feijão é uma delícia. Então você não está nem tendo que comer um alimento que... Porque assim, eu vou ser sincero, eu não amo de paixão comer aipo, né? Os alimentos bitter da natureza, que são amargos, eles têm muita densidade fitoquímica. Talvez sejam os campeões de fitoquímicos. Tudo que é um pouco bitter, esse amargo é um fitoquímico que existe na natureza, né? Um conjunto de fitoquímicos, uma classe de fitoquímicos, que são excelentes para a nossa saúde. Só que eu não adoro comer, né, suco de aipo. Eu não gosto. Eu como porque eu sei que é saudável. O coentro também, né? Eu detesto coentro, mas eu uso coentro, de repente, no shot, uso semente de coentros, porque eu sei que é fantástico. Mas o feijão, ele é maravilhoso, né? É uma lástima uma pessoa deixar de comer feijão porque ouviu alguém falar: olá, Bruninha, parabéns aí pelo seu dia de hoje. É uma lástima alguém deixar de comer feijão porque ouviu na internet que ele faz mal para a saúde, né? Você adora coentros, Paulinha? Como é que é possível? Nossa senhora, eu odeio coentro. Mas é um dos poucos alimentos que realmente eu detesto. Mas isso é um grupo de pessoas, a gente tem, já até li sobre isso, é uma coisa genética até. Eu tenho receptores na língua de intolerância a coentros. Alguns tipos de alimentos com pigmentos como fitoquímicos como coentro. Bom, e a Amanda ainda pergunta outra coisa. Doutor, a nutricionista recomendou me tomar L-treonato para aumentar a performance nos estudos para os exames. Achas que é uma indicação válida para esse propósito, considerando a alimentação do MES? Então, é assim, magnésio L-treonato. O magnésio treonato, né, hoje realmente tem sido bastante estudado para essa capacidade cognitiva cerebral, porque é o magnésio que tem melhor absorção pela nossa barreira hematoencefálica, então tem maior concentração no cérebro. Todos os magnésios são fantásticos, esse tem uma maior concentração no cérebro e eu acho que é uma recomendação. Mas lembrar sempre, né? O magnésio existe na natureza a partir do fitoquímico, que é a energia do sol
transformada em um fitoquímico, que é a clorofila. O cerne da clorofila, né, o centro da molécula da clorofila, que é uma proteína quaternária, né, que existe nas plantas, é o magnésio. Assim como o cerne da hemoglobina, que o nosso veículo de transporte de oxigênio no sangue, o cerne da hemoglobina é o ferro. O cerne da clorofila é o magnésio. Então, sempre que você come qualquer alimento verde da natureza, você está comendo magnésio, tá bem? Você está comendo magnésio de uma forma biodisponível, de uma forma biocompatível. É o magnésio da natureza, o magnésio que o ser humano comeu ao longo da sua existência, que ele pegava folhas, né, pegava alimentos verdes e colocava para dentro do corpo. Então é assim, pode tomar magnésio treonato, pode tomar o suplemento que você quiser. Isso eu falei esses dias. Olá, Diana! Parabéns, beijão para você. Parabéns pelos seus pratos, Dianinha. Você tem publicado uns pratos espetaculares. Aluna do clube dedicada. E parabéns pelo seu dia, né? Dia das Mulheres aqui, todas estão me assistindo. Maria João também. Vocês são umas lindas e que são o motivo da minha existência, né? Para fazer o mundo se transformar melhor. Então é assim, não substitua a sua alimentação por nenhum tipo de suplemento. Você pode tomar o magnésio treonato desde que você tome sucos verdes todos os dias, você faça sopas, né? Você faça saladas, você coma alimentos plant-based diversificados naquelas marmitas. Isto que é fundamental. Quais os melhores alimentos para otimizar a glutationa? Já explico. Olha, eu vou dizer, a maior fonte de glutationa que eu acabei de comer na minha salada é o abacate. O abacate, ele é fantástico, uma fonte fantástica de glutationa e realmente é um alimento que a gente deve consumir com muita frequência. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, tá bem, amor? Deixa eu só terminar aqui, senão eu não consigo ler nem as perguntas que eu selecionei para hoje. Falo pra caramba, né? Que horas são? 8h35. Adoro abacate, então coma abacate. Abacate é uma dádiva, minha gente. Amélia Vale, bom dia, doutor. Existe no mercado cogumelos desidratados que se põem de molho, tal como os feijões, e se consomem depois quando eles aumentam de tamanho. Pergunto se isso é bom. Posso usar? Porque os frescos não têm oportunidade de comprar. É assim, eu não conheço, tá bem? Eu compro sempre cogumelos frescos, porque eu vou no mercado, eu vou na mercearia biológica, compro, consumo tudo, e aí depois eu como outras proteínas vegetais e tudo, depois a gente vai lá e compra mais cogumelos, né? O cogumelo eu acho que é um grupo de alimentos que todo mundo devia consumir todas as semanas. É outro grupo que sai em estudos mostrando um monte de benefícios para várias coisas. É um alimento fantástico, é fonte de vitamina D, é fonte de como é que chama-se? Fucocomarinas, substâncias da família do reino fúngico, né? Que tem benefícios, né? Os beta-glucanos, que fazem prevenção de cancro. É um alimento que toda hora sai estudo mostrando algum benefício, né? Diferente de, né, muitos alimentos que a gente come no dia a dia, tudo processado, que tem um monte de... Eu estava lendo outro dia um estudo sobre aveias, né? Que as pessoas falam, doutor, eu como aveia, mas aveia não tem glúten, né? Para já, se você não tiver no rótulo aveia sem glúten, provavelmente tem, porque a aveia ela é conservada junto com outros grãos, por contaminação cruzada, ela acaba tendo glúten. Mas mesmo que você compre uma aveia sem glúten, você não pode comer uma aveia sem glúten normal. Você tem que procurar uma aveia sem glúten integral biológica. Por quê? Porque a aveia é um dos alimentos mais contaminados com glifosato, que é um pesticida altamente cancerígeno, associado a um monte de tipos de cancro. Então você vê, né? Você vai lendo sobre alguns alimentos que as pessoas consomem todos os dias que têm efeitos cancerígenos, como a aveia, que você compra no seu supermercado, né? Que você acha que é ótimo, floquinhos de aveia, porque a aveia é ótima integral, mas é uma aveia cheia de glifosato, e o glifosato é cancerígeno, e aí você não come o cogumelo, porque, não sei, porque não é da cultura das pessoas comerem cogumelo, e o cogumelo é um alimento que toda hora sai estudos mostrando que ele é anticancerígeno.
E aí aparece um cancro no seu corpo e você acha que é genético. Você vai falar assim, é porque minha bisavó teve um cancro. Você aparece um cancro de mama na mulher, a bisavó dela teve um cancro de pâncreas. E ela justifica isso como o motivo do cancro dela. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Então, o melhor não é o farelo de aveia, o melhor é a aveia integral. É você não tirar nada da aveia. Mas do ponto de vista de hierarquia, depois da aveia integral, seria o farelo, depois o flocos e depois a farinha, tá bem? Em relação a processamento, né? É igual o açúcar, né? Açúcar é tudo açúcar. Só que do ponto de vista de qualidade, né, do açúcar que você pode colocar em alguns pratos, etc., é quanto menos processado possível. O pior é o açúcar refinado, é o pozinho branco que levou tudo que é tipo de processamento. O melhor seria o melaço, ou a cana-de-açúcar integral, né? O melaço, a cana-de-açúcar ali no seu estado melhor. Nesse meio termo vai ter o açúcar cristal, o açúcar demerara, o açúcar mascavado, etc. O mascavo no Brasil. E ali tem o melaço, que é o açúcar, né, da forma mais integral possível. Tem que ter muito cuidado com a aveia, tá bem? Você come muito, e aveia, exatamente, aveia, eu li esse estudo sobre aveia e o glifosato e me doeu o coração, porque eu atendo pacientes todos os dias, o cogumelo de Trás-os-Montes é maravilhoso, maravilhoso, Paulo. Quando eu vim para Portugal, eu morei em Mogadouro, né, em Trás-os-Montes, durante alguns meses. E lá, aliás, toda a comida lá é maravilhosa, mas o cogumelo eu experimentei lá várias vezes. Eles faziam alguns pratos com molho de madeira e cogumelos, que, nossa senhora, que coisa maravilhosa. Bom, então esses cogumelos desidratados que você coloca de molho, eu acredito que não sejam, eu não sei exatamente, né, avaliar esse cogumelo, tá bem? É óbvio que o cogumelo fresco é sempre o melhor, mas eu acredito que não seja prejudicial. O processo de desidratação, assim como o processo de congelamento, são técnicas saudáveis de conservar um alimento, tá bem? Não é... Shiitake é maravilhoso, né? Nossa Senhora, todos os cogumelos são excelentes. Cada um tem o seu benefício, né? Uns são mais estudados que outros. O shiitake é um dos mais estudados, né? Com efeitos benéficos, mas todos são bons. Então, assim, desidratação, congelamento são técnicas que, na grande maioria das vezes, são naturais e preservam grande parte dos nutrientes. E aqui eu acredito que esse cogumelo faça parte disso. Luísa Pádua Ramos. Olá, Luísa. Bom dia. Qual a quantidade de cada prato por refeição, por favor? Sei que tem que ter o mais variado possível. Muito obrigado. A Luísa, que já fez essa pergunta há umas 2 semanas, eu só consegui responder agora, ela provavelmente ainda não viu o meu módulo de alimentação todo o cogumelo. Tá, mas tem que ver lá o cogumelo, né? Não é só porque tá na feira que ele é fresco. Porque ele é assim, Luísa. Eu falo isso no módulo de alimentação. Essa frase é minha, né? Quando você olha a qualidade, você não precisa se importar com a quantidade do que você come. Porque eu falo isso, inclusive, para as pessoas que querem emagrecer. E aí as pessoas falam, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso na minha vida, no método de emagrecimento. Eu acredito que quanto mais você come, é melhor para você. Com certeza é isso. Se você fizer aquelas marmitas que nem eu faço, Peraí, Daninha, eu já respondo. Daninha, minha prima, beijão, parabéns pelo dia de hoje, Dani. Não, o MES é um programa de emagrecimento, mas é óbvio que eu emagreço as pessoas tratando da saúde delas, né? Eu não foco no emagrecimento, é quase que eu falo, é um efeito colateral. Eu foco na saúde. Todas as técnicas do MES eu faço e pelo contrário, eu gostaria de engordar um pouquinho porque eu tô até magro demais. Né? A minha última bioimpedância, eu tô com uma massa magra de 6,5% de gordura. Então eu tô até magro demais, eu quero engordar, mas eu pratico os hábitos do MES e eu acabo emagrecendo, mas não é o meu objetivo. E eu faço isso que eu vou falar agora. Eu como muito nas refeições. Eu como aquela marmita de 600 ml, né? Mais de meio quilo, cheia de plant-based, legumes. Minhas bactérias intestinais entram em orgia, né? De tanta fibra que eu coloco. Olá, o pessoal do Japão. De tanta fibra que... Japão, excelentes cogumelos lá no Japão, né?
de tanta fibra que eu coloco dentro do meu intestino, etc. E aqueles fitoquímicos todos da natureza, né? É uma orgia de cores, de sabores, de fitoquímicos, de fibras, etc. E eu faço aquele pratão, né? Normalmente uma daquelas marmitas já é suficiente para o meu dia inteiro, e às vezes eu faço isso naquela técnica de uma refeição por dia, mas muitas vezes eu à noite faço uma refeição menor, ou então até faço uma outra marmita daquelas e como bem essas duas marmitas. E acredito que qualquer pessoa que faça esse tipo de alimentação como eu faço consegue emagrecer. Mas aí o que acontece? O meu corpo já está equilibrado. Uma das coisas que eu ensino do MES, então eu vou ensinar aqui uma das coisas que tem lá na plataforma, mas é que eu vou explicar para vocês, né? Eu tenho meu corpo equilibrado e faço esse tipo de alimentação. No MES, eu ensino algumas estratégias naturais para a gente regular alguns hormônios que na pessoa com excesso de peso ainda não estão regulados. Como, por exemplo, a insulina, né? A pessoa com excesso de peso, muitas vezes, tem um quadro chamado resistência insulínica. O corpo dela está liberando muita insulina e os receptores de insulina no corpo dela não querem mais ouvir falar desse hormônio, não respondem ao hormônio. E a insulina alta o tempo todo no seu sangue nunca vai fazer você emagrecer, porque a insulina que é o hormônio que bloqueia as células, as enzimas que queimam gordura. Né? A insulina é um chefe que manda o seu corpo. Vamos guardar. Não é para gastar. É o modo armazenamento, tá? Então, a gente tem que tratar esse estado. Então, o que eu falo? No MES, eu ensino técnicas para você fazer alguns tipos de jejum mais longos, que o objetivo não é você comer menos. O objetivo de você aumentar o intervalo de jejum é deixar o seu corpo com momentos sem comida para baixar a insulina no seu sangue e a insulina baixar, ativar de novo os receptores que estavam resistentes por causa do excesso de insulina no seu corpo. É só por isso. Mas se você não conseguir fazer jejuns longos, pode ser que a sua insulina não consiga baixar para os níveis que são interessantes para esse tipo de tratamento. Isso é um tratamento que eu faço, só que de forma natural. Eu não vou usar químicos para isso, porque eu também posso usar remédios em pacientes de consulta. Às vezes eu faço uma abordagem um pouquinho mais médica, mas para meus pacientes que estão, meus alunos que estão no Japão, por exemplo, né, como escreveram aqui, eu não, olha, em Goiás, eu não consigo fazer esse atendimento médico, então eu já desenvolvi técnicas à distância que eu consigo ajudar as pessoas. E esse é o MES. E eu tenho sucesso. O MES tem mais de 1000 alunos e já estamos na 11ª edição. E a cada edição tem mais alunos. Por quê? Porque é um método de sucesso. Ele já foi consagrado pela sociedade. Porque se não desse certo, é óbvio que a gente não estaria na 11ª edição. E por que funciona? Por isso, porque eu ensino as pessoas a fazer o jejum, mas eu também tenho que ensinar como eu consigo que o corpo delas se equilibre para não ter aquele desespero de comer, né? A compulsão pela comida. É importante eu tratar compulsões, senão vai ser um sofrimento. É importante eu orientar que ela tem que ter uma densidade nutricional na janela alimentar fundamental, uma densidade nutricional adequada para ela não entrar no processo de hibernação, porque o nosso corpo ele é sábio. Se você começar a fazer muito jejum e não conseguir colocar a densidade nutricional que o seu corpo precisa, ele entra no processo de escassez, né? Não temos nutrientes, eu vou baixar o metabolismo para proteger aquele corpo, não é? Mas isso não pode acontecer, porque a gente quer que o seu metabolismo esteja ativado, tá bom? Então, a gente, além de algumas técnicas naturais para melhorar o metabolismo, como, por exemplo, o uso de alguns tipos de chás, que eu ensino lá no MES, o uso de café, né, que você está liberado, tomar um pouquinho de café de qualidade, eu ensino no MES, é importante o café de qualidade para você não ter malefícios do café. Eu oriento outros hábitos para você estimular outros hormônios, etc. Então, existe um tratamento agregado, mas o cerne do MES é eu ensinar para você estratégias de jejum e como você tem que fazer na janela da alimentação para não criar starvation, para não criar o seu corpo uma hibernação. E aí sim entra uma alimentação plant-based, diversificada, altamente nutritiva e com uma boa densidade calórica.
para não entrar. Você ali naquela janela, você tem que comer bem, porque eu preciso de várias coisas. Eu preciso que você tenha densidade calórica, para o corpo não entrar em hibernação. Eu preciso que você tenha densidade nutricional, para as suas enzimas trabalharem bem, inclusive as que queimam gordura, né? Você tem ali funcionários, né? Um funcionário chama-se lipase hormônio sensível. É um funcionário que vai lá para destruir a gordura. Esse funcionário precisa de salário, então você tem que dar os nutrientes para ele funcionar bem, de uma forma natural. Não é para sobrecarregar ele de trabalho de forma desumana. Não, vamos dar os nutrientes para ele ficar feliz, vamos dar o salário para ele ficar feliz e trabalhar bem. Então você precisa dos nutrientes, você precisa das calorias. E eu preciso te dar um suporte para você aguentar depois o jejum, para não ser sofrimento. Então eu tenho os pacientes do MES que falam assim, doutor, eu por acaso estou super bem, eu posso começar a fazer jejum. O que eu mais ouço no MES é assim, paciente falando, doutor, eu já posso começar a fazer o jejum de 24 horas todos os dias? Porque já está se sentindo tão bem que quer continuar fazendo. Eu falei, tem que ter atenção a isso. Hoje mesmo eu respondi a uma paciente que perguntou isso, uma aluna do MES, doutor, eu já posso, agora que terminou o desafio, eu já posso fazer jejum de 24 horas todos os dias? Porque no desafio ele é progressivo. Aí eu falo, atenção, porque você pode estar dando um passo além do seu condicionamento. Mas ela está sentindo bem, porque ela entendeu o recado. Então ela está na janela alimentar, ela está comendo bem. Essa janela pode ser de 6, pode ser de 4, pode ser de 2 horas, não sei. Mas se você em 2 horas conseguir comer isso que eu estou falando, né, uma densidade nutricional satisfatória, para isso, o seu sistema digestivo também tem que estar bom. Aí tem uma outra dica do mestre que eu vou dar aqui para vocês, só porque hoje é dia da mulher. Se você numa fase inicial acha que não está digerindo bem a alimentação, você não vai poder fazer grande quantidade de alimentação numa refeição só, porque o seu poder digestivo, né, o Agni da medicina Ayurveda, não está tão fortalecido. Você aí pode, de repente, numa fase inicial, pedir ajuda a enzimas digestivas. Você pode fazer uma associação de enzimas, um Ergilase da vida, ou enzimas digestivas da Ecogenetics, alguns complexos de enzimas que ajudam o seu processo digestivo. Tem cloridrato de betaína, tem papaína, tem lipase, tem protease, tem amilase, isso aqui, para ajudar um pouquinho esse processo digestivo, porque talvez você não consiga comer essa densidade nutricional que eu quero que você coma. E além disso, uma pessoa numa fase inicial com problema de excesso de peso, né, indiretamente deve ter também problemas de tireoide, né? O obeso tem gordura visceral, a gordura visceral é inflamatória, a inflamação altera o cortisol altera a tireoide. Então, vai ter a tireoide um pouquinho alterada. O obeso normalmente tem a tireoide alterada. E às vezes não é a causa, é a consequência. E a tireoide alterada pode alterar a sua digestão, porque a tireoide ajuda o processo digestivo. Tá? Para quem não sabe, a tireoide é um dos principais órgãos que estimulam a secreção de ácido clorídrico. Então, com menos ácido clorídrico, você vai ter menos capacidade digestiva. Então, numa fase inicial, você pode tomar um pouquinho de ácido clorídrico para facilitar essa digestão, para você conseguir comer bem, para você conseguir fazer jejuns bons. Mas você vê que uma coisa liga a outra, e é importante você ter o contexto todo. Aí vem aquela pessoa que ouviu falar que jejum faz bem, começa a fazer jejum de uma forma inadvertida, jejuns longos, acha que o jejum é para fazer restrição calórica, aí começa a comer menos na janela alimentar, come uma folhinha de alface e ainda tem o dia do lixo, porque está fazendo jejum e está tomando Coca-Cola com pizza e sobremesa. Está desregulando, né, o metabolismo glicídico. E aí fala que o jejum é péssimo. Mas por quê? Está fazendo tudo errado. Entendeu? Se você usa a fórmula toda, né, que por exemplo, por mim foi desenhada no MES, se você usa a fórmula toda da maneira correta, é fantástico, porque você está alinhando seus hormônios em prol da sua saúde e do seu emagrecimento de uma forma natural. E ainda mais, tudo que eu faço, eu busco muito da nossa antropologia. Eu busco da forma como o ser humano sempre fez. Porque a gente sempre fez assim. Eu busco a nossa essência. Eu busco as nossas raízes. E aí a coisa fica fantástica, porque o ser humano volta a ativar enzimas adormecidas que existiam lá, né, no nosso corpo, são chamados fatores de transcrição, que existiam lá, mas estavam adormecidos com uma vida completamente desregulada em relação a tudo que a gente sempre fez.
Tá bom, gente? Pois é, foi um discurso absurdo que me fez parar de responder as perguntas aqui. Eu nem lembro porque que eu fiquei tão empolgado falando sobre isso. Porque eu sou empolgado, né? Mas eu acho que eu respondi, né? Eu já nem lembro o que eu estava respondendo. Mas, eu já lembrei que eu estava respondendo a Luísa, que me perguntou qual a quantidade de cada prato por refeição. Pois é, Luísa, a quantidade é ilimitada. Isso depende de como está o seu poder digestivo, quanto tempo você está fazendo de jejum e o que você coloca nesse prato. Porque se você coloca alimentos... Você que é mil, Lurdinha, parabéns aí pelo seu dia hoje. Se você coloca alimentos saudáveis, você não tem quantidade, tá bem? Esqueça a quantidade. Olha a Bia chegando no finalzinho da live. Parabéns, Biazinha. A Bia que fez um pão de quinoa, né? Ela pegou a minha receita do pão de trigo sarraceno e como a Bia, ela é chefe de cozinha, ela fez um pão, só que com quinoa. E me mandou o pão eu babei na foto e eu vou fazer. Eu não fiz esse pão ainda. E beijinho, Lordinha. E depois eu vou fazer e eu coloco aqui depois o meu pão, que com certeza não vai ficar tão bom quanto o da Bia, mas eu vou tentar. Eliana Penalva, desculpe a pergunta, doutor, não ser para mim. Costumo fazer de vez em quando panqueca com polvilho doce para o meu filho, ele adora. Uma colher de polvilho, um ovo, um pouquinho de leite, uma colher de chá e uma colher de açúcar mascavo. Acha que polvilho é saudável? É uma opção para quem não tem problema de peso? Eliana, eu acho que o polvilho não tem problema não. Carboidrato devia estar uma delícia, né? O problema nessa sua receita para mim é o leite, tá bem? Disparado, né? O leite, gente, infelizmente, que eu estava falando do café, né? Você tem cafés e a pessoa não toma café porque acha que o café faz mal e às vezes está tomando o café errado. Agora, leite, gente, leite hoje, ele não devia ser chamado de leite, porque aquele líquido branco que existe no supermercado já deixou de ser leite há muito tempo, né? Infelizmente, leite não, né? Exatamente. Obrigado aí pelos meus seguidores, que todo mundo aqui está respondendo. Ah lá, a Paula também escreveu. Todo mundo está respondendo, Eliana, que na panqueca aqui de polvilho para o filho dela, o polvilho eu acho que não é prejudicial, né? Feito a partir de mandioca, eu acho que é infinitamente melhor do que usar alguns cereais, como por exemplo o trigo, que o trigo ele hoje está alterado, né, hibridizado, etc. Mas o leite, gente, é que assim, se você não tiver uma vaquinha no fundo do quintal, vocês não comprem esse leite do supermercado. O leite do supermercado ele é altamente maléfico porque ele já foi totalmente transformado. O leite da sua avó, da vaquinha dela, era um leite cheio de enzimas, um leite cheio de bactérias boas, né? É um leite saudável, de uma vaquinha saudável. Hoje você come um leite totalmente transformado de uma vaquinha que foi enclausurada, né? Que foi torturada, literalmente torturada. É triste falar isso, mas os animais eles são maltratados ao extremo, né? A indústria ela é muito cruel. A indústria é cruel com todos, inclusive com os animais. É a vaquinha do quintal. Se você tem uma compulsão por comer leite, compra. Olha, eu falei, a metade da live eu fiquei falando sobre café. Eu vou deixar guardada essa live e depois você ouve lá o que eu falei sobre café. Mas eu, por acaso, coloquei na plataforma, eu não sei se o Daniel já colocou, mas eu já gravei um vídeo teórico falando sobre café. Tudo que eu sei sobre café, né? Desde o início do café, o que é a cafeína, né? Eu explico lá que a cafeína é um inseticida, né, usado pela planta para se defender de insetos, né? Por isso que muita gente usa a borrinha do café para espantar insetos, porque ela funciona mesmo. A cafeína é um antinutriente do café, é um antinutriente, mas o café ele tem uma série de outros nutrientes que são excelentes, né? O café ele é uma das maiores fontes de polifenóis, que são fantásticos para a nossa saúde. E mesmo a cafeína, em pequenas quantidades, ela não é maléfica, ela tem vários estudos mostrando que ela tem benefícios, mas você tem que saber que café tomar. E já o leite, não, o leite em pó também não, Felipe, porque o leite em pó é o leite prejudicial que foi ali desidratado, então não muda nada. Você pode, para não parecer que o Dr. Rodrigo é um fundamentalista,
você pode comprar um leite artesanal, né? Porque leite biológico artesanal e você usa, porque aí só vai ter um outro problema, né? Se você usar um leite artesanal, você só vai ter... Aí o problema já não é do alimento. Aí você tem que ter atenção a você. Se você é uma pessoa que tem pouca lactase, você vai ter intolerância ao açúcar do leite, que é a lactose. Se a criança tem menos esse problema, o adulto tem mais, porque o adulto vai deixando de ter lactase. Se você é uma pessoa que tem muitas alergias, você vai ter problema a caseína, que é a proteína do leite. Principalmente, tem outras proteínas, mas a caseína é a mais alergênica. Se você tem problemas, por exemplo, de peso, etc., você pode ter problema com a gordura do leite, né? Porque o leite tem gordura saturada, que é uma gordura prejudicial em excesso para o coração, para o peso, etc. E lembrar que o leite é um fator de crescimento. Então, por exemplo, para quem quer emagrecer, você não deve usar um leite que tem ali fatores de crescimento bovino para o bezerro crescer. E aí isso entra no nosso corpo e as nossas células recebem esses estímulos proliferativos e aumentam o risco de problemas. Na mulher, endometriose, cancros, pólipos, pólipos, nódulos. Esses alimentos, bebida vegetal não. Bebida vegetal eu recomendo, só que como sempre, bebida vegetal feita em casa. Fazer um leite vegetal com amêndoa demora 3 minutos. Né? Você pega uma amêndoa biológica a granel que você compra na Nutrição a granel, bate ela no liquidificador e coa ela no voal, isso leva 3 minutos e você tem um leite vegetal que você sabe que não levou nenhum químico. Os leites vegetais que existem no supermercado, por mais que tenha escrito assim, sem adição de conservante, não sei o que, eu não acredito nisso, porque você bota na geladeira e ele dura, sei lá, 2 semanas. Se você pega um leite vegetal, ele dura 2 dias. Dura 3 dias. Como é que um leite vegetal que não leva conservante nenhum dura tanto tempo na geladeira? É porque ele tem alguma coisa. Mas isso daí são subterfúgios da indústria alimentícia, que se tiver uma quantidade menor do que X, não precisa colocar na embalagem, né? Aí a gente acha que tudo que tem ali nos ingredientes é só o que tem no alimento e não é. O processamento ele é cruel e a indústria não está preocupada em conservar você. A indústria está preocupada em conservar o alimento. Quanto mais conserva o alimento, mais envelhece você. Isso é uma regra inexorável. Com essa frase filosófica e mesmo cansado, eu vou terminar essa live do Dia da Mulher, né? Que eu vi aqui que teve uma participação maciça das minhas lindas mulheres que me acompanham aqui todas as quartas-feiras, que eu vou ficando aqui rouco e cansado de tanto que eu falei hoje. O leite vegetal bio, por exemplo, que dura 3 dias, Filipa, esse é um leite que eu acho que você pode consumir. Você faz o testezinho da durabilidade. Mas é o que eu falo, Filipa, fazer leite vegetal é tão fácil, né, que eu acho que as pessoas não precisavam comprar de caixinha. Se você pegar assim, o hábito de fazer, né, e a prática, você vai fazer mais rápido ainda. E é mesmo fácil. E aí você pode variar. Porque, por exemplo, não existe no supermercado leite vegetal de linhaça. Eu não acho, não encontro. E é um leite vegetal maravilhoso. Não existe leite vegetal de caju. E o caju faz um leite vegetal fantástico. Você pode fazer leite vegetal de sementes dos seus alimentos. Se você começar a aprender a fazer leite vegetal, você começa a fazer leite vegetal de semente de melão e faz um leite de melão. Sabia disso? É fantástico. Leite vegetal de semente de abóbora. Pega a abóbora que você ganhou da sua avó, tira as sementes e faz um leite vegetal com semente de abóbora. É leite vegetal, dá para o seu filho isso. De chia, de tudo. Né? Você faz esses leites vegetais que são mais simples do que você. As pessoas que falam que é complicado, não sei o quê, é porque nunca fizeram. É igual o jejum. Quem fala que jejum faz mal, é difícil, é porque nunca fez. Porque quando faz, fala assim, realmente foi mais fácil do que eu imaginava. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. De todos esses dá para fazer. Amêndoa, caju, aveia, coco, etc. Gente, mesmo cansado que eu tô hoje eu trabalhei pra caramba e não parei 1 minuto. Parabéns vocês, amo vocês do fundo de coração. Eu sou um feminista convicto, porque eu acompanho, né, em consultas há mais de 20 anos mulheres na minha clínica e vocês são inigualáveis, né? Me desculpe aqui os homens estão me assistindo, mas a mulher tem uma energia que não existe, né? Vocês cuidam de criança, né? Cuidam da casa, trabalham,
cuidam dos pais e cuidam dos sogros, né? E cuidam vão fazer atividade física. É verdade, eu estou falando aqui do fundo do coração porque eu realmente acredito nisso. A mulher, ela não existe, né? Vocês estão às vezes com febre de 39 graus e continuam na rotina. Nós homens com 37 a gente já está de cama. E é verdade, eu juro para vocês que eu acredito, a mulher tem uma força inegável. Eu acho que a natureza fez isso com a mulher, porque vocês são a razão, né, da nossa existência, né? A mulher, se a mulher fosse fraca, a humanidade já tinha acabado, né? Porque vocês que dão a luz e que criam as crianças, né? E nós homens apenas participamos desse processo. Gente, parabéns do fundo do coração para todas as mulheres aqui que estão me assistindo. E beijão e até a próxima semana com a próxima live. Tudo de bom para vocês, gente. Beijão. Obrigado. Eu falo do fundo do coração, juro para vocês. Beijo.